Orando. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos na Tua presença nessa noite. Louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu possa continuar conosco, falando aos nossos corações, Senhor, usando os Teus servos, Deus, que aqui estão, Senhor Deus, que terão oportunidade, Senhor da glória. Que Tu venha, Senhor Jesus, tomar a primazia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no nosso meio e fazer, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Fica à vontade entre nós, Pai. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos louvar, irmãos, 2 hinos da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Com alegria no nosso coração, né? Então, irmãos, vamos louvar o número 1. Amém. Chuvas o Senhor está mandando para nós. Amém. E nós cremos e temos a confiança de que são chuvas de graça para as nossas vidas. Amém? Deus prometeu com certeza chuvas de graça. Para o 15.
Estávamos perdidos, mas esse Deus nos encontrou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Glória a Deus! Foi nessa cruz, irmãos, que o Senhor nos encontrou, porque nós estávamos cegos, perdidos, vagando por um caminho que talvez não tivesse mais volta. Mas esse Deus nos encontrou. Aleluia. Vamos estar ouvindo o grupo de louvor nessa noite.
Aqueles que puderem se colocar de pé para estarem louvando conosco, agradecendo ao Senhor por mais um dia, poder estar na sua presença. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Servimos a um Deus que é um Deus que pode todas as coisas. Deus provedor nas nossas vidas. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não importa o que você esteja passando. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é
continuaremos continuamente firmados nesse Deus que está conosco, que é o Deus que provê as nossas necessidades, que julga nossas causas, que advoga todas as nossas causas. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso justo juiz, Ele é santo, santo para sempre e eternamente será santo sobre as nossas vidas. Mas muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao
Deus. Esse Deus é santo, irmãos. Santo, santo. E não há outro Deus igual a esse Deus. Aleluia. Não importa, irmãos, assim como nós louvamos, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o problema, irmãos. Abra a sua boca, louve ao Senhor, glorifique a esse Deus, porque nada, irmãos, é maior do que o nosso Deus. Irmãos, eu estou aqui que só a graça, estou com um negócio aqui no queixo, mal estou conseguindo abrir a boca, mas eu falei, Jesus, como é que eu vou cantar hoje? Mas eu vou cantar, irmãos. Vou cantar, cantei 2 vezes agora, daqui a pouco eu canto com o Circo, daqui a pouco eu canto com o Gênesis, canto com as crianças e vou continuar cantando, irmão. Depois a gente toma remédio e eu dou paz. Mas eu estou aqui para glorificar esse Deus, porque ninguém, irmãos, faz por mim o que esse Deus faz. Eu gostaria de estar chamando, irmãos, a nossa missionária Sueli para estar orando, irmãos, pelos missionários. Eu coloquei aqui Estava aqui ainda há pouquinho, sabe? Tá de novo? É assim, irmãos, ao vivo é assim. Glória a Deus. Que fala, irmãos, que quando nós não podemos ir, quando os nossos pés, os teus pés, não podem ir às nações, os teus joelhos podem. Se os teus pés não podem ir a qualquer lugar que seja para estar fazendo as missões, a sua voz pode, o seu joelho pode, a sua oração pode. Então agora nós estaremos orando, irmãos, por aqueles que estão lá. Porque missão, irmão, quando a gente fala missão, a gente pensa, pega um avião e vai embora, né? Vai para outro país. Mas, irmãos, você pode fazer missão do lado da sua casa. Porque às vezes você não sabe, mas o seu vizinho não conhece esse Deus. O seu vizinho está precisando de uma oração, está precisando de uma palavra. E quando você se dispõe a ir lá, irmãos, você está fazendo missão. Então a missão, irmãos, não é só para a missionária, para o missionário, para o evangelista, para o pastor. A missão é para todos nós. O ID é para todos nós. E não importa onde você vá. O importante é que você faça. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Missões é uma corrente. É uma corrente que um vai dando a mão para o outro, quer dizer, um elo vai pegando no outro. Então, a gente não pode pegar o avião, né? Mas a gente já pode orar para quem está lá, né? A gente às vezes não pode ir no hospital, mas a gente pode orar para quem está lá no hospital. Então, Deus, Ele ouve a oração. A palavra de Deus diz que tudo quanto clamamos com fé, o Senhor ouve, né? O Senhor ouve a oração do justo. Então, vamos orar com bastante fé. Ora por aquele seu que está doente. Ora por aquele seu que está no mundo, ali fora, dos caminhos do Senhor. Tem a promessa? Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos perseverar na oração, né? Diz que não é por muito falar. Não é mesmo, não. Mas devemos perseverar na oração, né? Que o Senhor ouve a nossa oração na noite de hoje, né? Está chovendo, muita gente está aí desabrigado, muita gente está passando dificuldade, às vezes até quer ir à igreja, mas não consegue, porque tem muitos lugares aí que está muito cheio, tem muita gente aí que está passando necessidade por conta dessa chuva, né? Então o que nós devemos fazer? Devemos orar para que Deus venha abrir as portas. Eu digo que nada cai do céu, mas quando a gente ora, Deus providencia, né? Aleluia. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, na noite de hoje, deste lugar, agradecendo, Senhor, porque eu consegui chegar aqui, agradecendo porque a Tua igreja, todos que estão aqui, conseguiram chegar, Pai. Ah, Senhor, mas quantos quis vir à Tua casa, quantos, Pai amado, quis buscar a Tua face, te glorificar, te adorar, e não conseguiram chegar até aqui, mas de repente está dentro de casa com o seu joelho dobrado, com a sua boca no pó, e Tu és o mesmo Deus, o Deus que ouve a nossa oração aqui. É o Deus que ouve a oração em casa. É o Deus que ouve a oração aonde quer um filho teu que confia e crê em ti. Aleluia, busca pela tua face. Senhor, aleluia, tu sabes que tem sido muito difícil missionário fazer missões. Pai amado, aleluia, ainda que seja dentro de casa, no Brasil, é tão difícil ir no hospital. É tão difícil, Pai amado, sair às praças para falar do teu grande amor. É tão difícil, Pai amado, aleluia, botar a camisa, Pai amado, aleluia, do evangelismo. Ah, meu Deus e meu Senhor, mas contigo, Pai, aleluia, tudo é possível.
possível, com o Senhor no controle, com o Senhor abrindo as portas, com o Senhor recebendo a adoração, o louvor, aleluia, a oração dos teus filhos que clama. Meu Deus amado, eu sei que grandes coisas podem acontecer, aleluia, tu que és o Deus de perto, de longe, Pai amado, sabe o que está acontecendo aí fora do país, fora do Brasil, Senhor, quantas vidas têm sido ceifadas, quantos missionários têm morrido por amor do teu nome, aleluia, meu Deus e meu Senhor, que o Senhor venha guardar as vidas, que o Senhor venha livrar, proteger, aleluia. Eu sei que a chuva faz parte de ti, a chuva, Pai amado, é o Senhor que manda. Mas Senhor, quantos ficaram desabrigados, quantos, Pai amado, estão acamados nos hospitais, quantos, Pai querido, aleluia, quer vir na tua casa, mas a chuva impediu por conta das enchentes. Sabemos, o Senhor sabe que nós moramos num país, aleluia, onde grandes coisas ruins acontecem por causa das águas, das chuvas forte, ó Pai, mas o Senhor é o Deus que guarda, que livra, que protege. O Senhor é o Deus, aleluia, que faz como o Senhor quer. E nesta noite nós somos gratos porque estamos aqui, mas pedimos por aqueles que estão, aleluia, lá fora, por aqueles que estão em dificuldade. Senhor, quantas vidas, quantas almas dormem pela rua, não tem, dorme ao relento, não tem, Pai amado, um teto, não tem, Pai querido, sequer uma comida ou uma água para beber potável. Mas nós, Senhor, estamos aqui te louvando e pedindo que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha proteger aqueles que sentem frio. Senhor amado, aqueles, ó Pai amado, aleluia, que muitas vezes não procura no Senhor, procura na bebida, na droga. Senhor, é um homem cego, é um homem que não tem luz, mas o Senhor é a luz da salvação. Envia, Senhor, missionários para falar do teu grande amor. Senhor, o nosso vizinho, olha, Pai amado, nosso vizinho, Pai amado, que neste momento pode estar bebendo, pode estar, Senhor, aleluia, em situações muito difíceis, mas é um amado teu. Senhor, leva a salvação, aleluia, nos dá, Senhor, a palavra de evangelismo para podermos evangelizar os nossos sobrinhos, a nossa família, a nossa parentela. Senhor, tem misericórdia, Pai, estenda as tuas mãos poderosas, ouve a nossa oração, leva até o trono da tua graça e responde para nós com vitória na noite de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que vive e que reina para todos sempre. Amém. Deixa eu colorir louvar o Senhor. Pode eu ler isso na igreja que Pai do Senhor, amém? Amém. Deus, pode
Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de estar chamando a pastora Célia para estar orando pelas famílias, pelos enfermos nessa noite, porque nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família, e é onde nós precisamos estar ali firmes e constantes, amém? Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos ficar de pé para fazer esse clamor, né? Estamos neste momento orando pelos enfermos. Deus bendito, Deus que cura, que liberta, que transforma. Deus que faz o sobrenatural. Dentro de nós que estamos aqui presentes, que necessitamos algo sobrenatural do Senhor Jesus, para que nós possamos ser usados lá fora. Corpos sãos. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai. Entramos, Senhor Jesus, na Tua presença nesse momento, Pai. Louvando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor Jesus, precisamos de saúde, Pai. E viemos a Ti, Senhor Jesus, porque Tu é o dono da nossa vida. Senhor Jesus, Tu é o Deus que tem o remédio para nós.
Aleluia. O Senhor Jesus é o Deus que cura enfermidades, que renova, aleluia, e que entra com poder e autoridade sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele está acima dos médicos. Aleluia. Ele deu, aleluia, poder aos médicos. Glória, glória, glória. Aleluia. Mas Ele está acima dos médicos, Aleluia. orientando, capacitando, aleluia, e fazendo acontecer. Porque o domínio é do Senhor Jesus. Então, nesta hora, tu está neste momento respirando. Sim, Deus. E pode movimentar o teu corpo. Tu que tem neste momento, aleluia, força nos pés para caminhar. Aleluia, louve e bendize o nome desse Jesus. Porque toda a honra e toda a glória foi lhe dada nos céus e na terra. Ele pode ir agora nos hospitais aonde a gente não pode ir. Ah, Senhor, libera, Senhor Jesus, unção. Todos os hospitais nesta hora, nós entregamos nas tuas mãos. Nós clamamos a ti por socorro. Senhor, sopra nas narinas, sopra nos ossos. Jesus, renova as forças daquele que está cansado. Senhor Jesus, estende as tuas mãos poderosas. Libera milagres, Pai amado. Ah, Jesus, os hospitais, afoca os leitos, Senhor Jesus, nesta hora. Meu Senhor da glória. E aonde estiver, Senhor, um dos nossos. Senhor, eu tenho alguém que está no hospital nesta hora. Senhor Jesus, a tua igreja tem alguém que está no hospital nesta hora. Senhor, a tua serva precisa ser impactada pelo teu Santo Espírito. Ah, Senhor, impactiza ali, Pai. Ah, Jesus, entra com poder, Senhor Jesus. Ah, Jesus, e faz o sobrenatural acontecer na vida da tua serva nesta hora. Meu Senhor da glória, libera mais uma porção de milagre. Libera, Senhor, mais unção nos ossos, Pai amado, na medula, Senhor, no sangue, Pai amado. Aleluia, Jesus, e do alto da cabeça até a planta dos pés, que ela seja envolvida pelo teu Santo Espírito. Aleluia, que nós venhamos cantar, Senhor Jesus, junto com ela, a vitória, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. E que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus. É o que nós clamamos nesse momento. Senhor, entregando nas tuas mãos. Entrego também, Senhor, a vida do teu servo Luiz. Tu sabes, Senhor, que nós temos entregue ele e todas as orações deste lugar nas tuas mãos. Porque nós queremos ver, Senhor Jesus. Ah, Senhor, só dele estar de pé, Senhor, já é milagre, Senhor. Aleluia, está se movimentando, está dirigindo, Pai amado. Ah, Jesus, continua tu com as tuas mãos estendidas. Toca, Senhor, aonde nós não podemos tocar. Libera a unção na vida deste homem, Senhor, e abençoa ele do alto da cabeça à planta dos pés. Que seja, neste momento, impactado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito Deus. Deus de poder e graça. Tu é o Deus que nesta hora, Senhor, queremos te entregar aquela que está enlutada, triste, Pai. Jesus, consola o coração desta mãe que perdeu essa criança. Jesus, dessa família, Senhor Jesus, que foi surpreendida, Pai. Mas sabemos, Pai, que tu, Senhor, pode ir lá, Senhor, aonde a Karine se encontra, Pai. E confortar, Senhor, aquele coração, Pai. Ajudando esta família, Senhor, a passar por essa dificuldade. E que tu esteja com as tuas mãos estendidas também, Pai. E agora, Senhor, entregamos a nossa família para ti. Deus bendito. Nós que estamos aqui precisamos de milagre dentro do nosso lar. Senhor Jesus, precisamos ver o sobrenatural na vida dos filhos, das noras, dos sobrinhos, das sobrinhas, do sogro, da sogra, aleluia, do cunhado, da cunhada. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, entra com o teu poder no lar, Senhor, da tua serva Esther. Senhor, sopra
Esse vento, Senhor Jesus, que acalma toda brisa, Senhor, no lar da tua serva, tirando as enfermidades do corpo dela, renovando a sua força, Senhor, e dando a ela aquilo que ela necessita. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida da minha cunhada. Te entrego a Rose, Pai, nas tuas mãos. Senhor Jesus, continua trabalhando, Senhor Jesus, no coração e na mente dela, Pai. Jesus, te entrego, Senhor Jesus, todas as famílias aqui representadas na noite de hoje. Vai de encontro aos nossos lares. Senhor Jesus, sopra dentro da nossa casa. Arranca toda a tempestade. Senhor, tudo aquilo que traz desconforto para nós. Senhor, que tu venha com a brisa suave, Senhor Jesus, fazendo acontecer milagre, Pai. Eu quero te pedir um milagre da salvação, da libertação, da transformação dentro dos lares, Pai. Olha aí, Senhor, esposo, Senhor, afastado, Senhor Jesus, dos teus caminhos. A esposa caminhando para a tua casa sozinha. Mas tu, Senhor, pode fazer milagre acontecer. Porque tu é o dono desta vida, Senhor. Se for desejo dessa esposa caminhar junto com esse esposo, Jesus, ouve a oração dessa esposa nesta hora. Atende, Senhor Jesus, o que o seu coração está te pedindo. Deus, fala, Senhor, no profundo da mente desse homem. Senhor Jesus, e traz ele para a tua casa, Pai. Envolve, Senhor Jesus, com teu Santo Espírito. Dá, Senhor Jesus, aquele abraço, Senhor Jesus, para que ele possa sentir o aconchego do teu Santo Espírito. Toca na mente desse esposo nesta hora, Pai. Assim nós entregamos nas tuas mãos e dizemos agora com autoridade de servos e de serva do Senhor, todo espírito que traz desavença dentro do nosso lar, agora em nome do Senhor Jesus, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Todo mal sai de dentro do nosso lar agora, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos que haja harmonia dentro da nossa casa. Aleluia! Que a brisa do Espírito Santo venha soprar e que ele possa sentir dentro do lar o renovo do Senhor Jesus. Assim nós entregamos tudo nas mãos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Deus de milagre. Ele nesta hora capacita você, mãe, você, pai. Abraça o teu filho, ame o seu filho, ajuda os seus filhos, profetiza sobre a vida dos teus filhos, sobre os teus netos. Aleluia, bênção do Senhor Jesus. Aleluia, você que não tem filho, mas que tem irmão, tem sobrinhos, profetiza na vida dos teus filhos, teus sobrinhos, que eles sejam libertos. Que o ouvido de Satanás nesta hora possa ouvir você clamar e dizer: essas vidas não te pertencem, mal. Essas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Essas vidas, diga para ele ouvir nesta hora. Você que tem sobrinhos, aleluia, afastado do caminho do Senhor, aquele que não tem fé, aquele que não tem força para caminhar, que o Senhor Jesus ama ele, que o Senhor Jesus está com as mãos estendidas sobre eles, aleluia, cortando laço de morte, laço de enfermidade, todo laço que esteja, aleluia, nesta hora envolvendo as nossas famílias, seja agora quebrado agora no poder do nome do Senhor Jesus. E nós que somos servos do Senhor e temos autoridade do Senhor, estamos profetizando sobre a vida deles libertação em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória! Aleluia! Abre a boca, glorifica o nome de Deus. Jesus é bom, aleluia! Ele é poder, aleluia! Ele é força, Ele é vida, Ele é libertação, Ele quebra as cadeias, porque Ele é Deus. Aleluia!
Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Ciclo de oração, irmãos, louvando ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ciclo de oração, salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Parece de ferro a porta fechada, o céu é de bronze na hora do medo. Até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não. O tempo dispara, um alarme em meu peito, são vozes gritando que não tem mais jeito. Amigos se afastam e nos abandonam. Pelo contrário, mesmo invisível, ele está perto. Sua presença é como
gente não consegue. Então, irmãos, não tenta entender. Só acredita que a vitória é certa. Gostaria de chamar a nossa missionária Aline, que vai estar orando pelos continentes nessa noite. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos continuar na nossa intercessão pelos continentes. E hoje a gente vai orar pela América do Sul. É o continente americano e nós vamos fazer essa repartição. São muitos países. Mas antes eu quero deixar aqui Apocalipse 15, versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Todas as nações há de se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas enquanto aqui estamos, como a missionária Cláudia bem falou, nós estaremos intercedendo por esses países, por esses governos, por esses reinos, para que eles venham reconhecer Cristo como Senhor. Que Deus venha usar os missionários que lá estão para pregar a palavra. Vamos colocar de pé, amados. Os países pertencentes à América do Sul: Brasil, Venezuela, Guiana Francesa, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Aqueles que têm acompanhado as notícias, os noticiários, a gente sabe que o mundo está no caos, está em crise, tá? O negócio está estreito, está estranho, né? E principalmente aqui na América do Sul. Então nós vamos, nesse momento, levantar esse clamor. Eu peço à igreja que estenda a mão de uma forma profética e não me deixe clamando sozinha, amados. Amém? Pai de amor e misericórdia, levantamos, Senhor, a nossa voz em súplica, em oração, assim como a Tua palavra nos ensina, e devemos orar por todos os homens, levantando mãos santas. Senhor, adentramos na sala do trono e queremos, Senhor, apresentar diante de Ti a América do Sul, entregando diante do Senhor, ó Deus, o Brasil, Pai, aonde nós estamos vivenciando uma polaridade política, desigualdade social, violência urbana, problemas na área da saúde, da educação. Ah, Senhor, venha com Teu socorro sobre o Brasil. Neste ano de eleição, te suplicamos, Senhor, a Tua intervenção sobre a nação brasileira. Senhor, muitas coisas já estão acontecendo e cremos que o poder do justo juiz já tem se manifestado, Senhor, nessa terra, e continuará a trazer à tona toda podridão, toda mentira, todo engano, toda farsa. Senhor amado, continua limpando a terra brasileira. Entregamos em Tuas mãos a Argentina, Senhor, que enfrenta a crise econômica e a inflação alta. Senhor, visita, Senhor, essas vidas que ali moram, Senhor, onde tem vivenciado, ó Deus, uma crescente pobreza. Te suplicamos, Jeová Jireh, o Deus da providência, que o Senhor venha intervir, Senhor, na Argentina. Toma em Tuas mãos, Senhor, o Chile, Senhor amado, com os desafios ambientais, uma seca prolongada. Visita, Senhor, este país. Senhor, o nosso país é uma terra tropical. Senhor, estamos, Senhor, sofrendo até mesmo com chuva, Senhor, em demasia.
Síria. Te suplicamos, sopra teu vento, Senhor, sobre o Chile. Sopra o teu vento sobre o Chile, Senhor. E formam-se chuvas, Senhor, naquele lugar. Pai querido, entregamos em tuas mãos o Uruguai. Toma, Senhor, este país que sofre, Senhor, com dependência econômica de exportação. Visita, meu Senhor, abra as portas, Senhor. Deus querido, que eles sejam supridos pela tua providência. Toma o Paraguai em tuas mãos. Jesus, limpa toda a corrupção naquele país. Senhor, visita lá esses políticos. Visita, Senhor, e desfaz, Senhor, todo embaraço, Senhor, dessa corrupção. Toma a Bolívia em tuas mãos. Olha, Senhor, os conflitos políticos que acontecem lá. Senhor, a desigualdade, Senhor, entre as regiões. Visita, Senhor, com a tua justiça. Visita com a tua justiça. Justo juiz. Entregamos o Peru diante do Senhor, que tem vivenciado estabilidade política constante. Senhor, visita esses homens. Visita o governo do Peru. Visita, meu Senhor amado, traz quebrantamento a essas almas. Traz transformação nessa mente. Deus amado, toma em tuas mãos o Equador, que está, Senhor, sofrendo com dívidas e dificuldades econômicas. Senhor amado, entra com providência. Senhor, olha essa pressão, Senhor, migratória, onde os venezuelanos estão, Senhor, migrando para lá. Senhor, entra com a tua providência, Senhor amado. Toma a Colômbia em tuas mãos. Senhor, que sofre com narcotráfico e grupos armados. Senhor, sofre com a desigualdade. Jesus querido, entra com a tua intervenção. Ó Deus, destrona os principados e potestades que atuam através do narcotráfico, Senhor. Toma a Venezuela diante de ti. Senhor, este país que tem sofrido com crise econômica. Meu Senhor, com hiperinflação, escassez de alimento, escassez de medicamento. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos venezuelanos. Por causa da insanidade dos homens, da ganância, o povo tem sofrido, tem gemido, tem chorado. Tem misericórdia, socorre, Senhor, a Venezuela. Ah, Senhor, a intenção dos homens de tornar o Brasil como Venezuela, Senhor. Tem misericórdia, vem frustrar esses planos, Pai. Frustra os planos, Senhor, do coração do homem. Senhor, não aceitamos viver o que a Venezuela está vivendo. Venha, Senhor, com teu socorro. Meu Senhor, toma Guiana em tuas mãos. Os conflitos, Senhor, que tem acontecido naquele lugar. Entra com a tua intervenção, Senhor. Entra com a tua intervenção. Toma, Senhor, Suriname em tuas mãos, que tem vivenciado estabilidade econômica por conta da corrupção. Intervém, Senhor. Justo juiz, se manifesta naquele lugar. Oh Deus, entregamos todas essas nações diante de ti, para que eles venham se converter ao Senhor, para que eles venham se arrepender dos seus pecados, para que eles venham reconhecer Cristo como Salvador de suas vidas. Esta súplica que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos os Gênesis louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Graças a Deus. Deus Santo. Aleluia. Grupo Gênesis da Igreja Capaz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O sonho ainda não morreu. A promessa é real. Deus não me esqueceu e jamais me esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus olhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Tem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Tem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Tem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Aleluia. Logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os teus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração.
profetizando, irmãos. Nós falamos que vai dar certo, que basta que nós venhamos crer, né? Que a gente não precisa entender, e agora o Senhor está falando que vem coisa nova por aí. Então, irmão, é só a gente aguardar o tempo do Senhor. Eu gostaria de estar convidando a nossa missionária Rosicleide para estar orando pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor, e estar trazendo um louvor para nós, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Apresenta teu dízimo, tuas ofertas ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero entrar, Senhor, junto com a tua, aleluia, igreja, Pai amada, diante do teu trono de glória, pedindo, Jesus, para que o Senhor venha abençoar, Senhor, os dízimos e as ofertas do teu povo, que o Senhor, Pai, venha multiplicar, Senhor, aleluia, na vida de cada um, Senhor, aleluia, Deus, que o Senhor visite o lar, dispensa, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, dar seu bênção transbordante, Senhor, na vida de cada servo teu, de cada serva tua, Senhor. Deus amado, Deus querido, visita cada empresa, Pai, agora teus filhos têm trabalhado, Senhor, aleluia, para levar, Senhor, o pão de cada dia para os seus lares. Senhor, nessa hora eu te peço, Deus, que o Senhor, Pai, aleluia, vá diante de cada um, Senhor, aleluia, quando chegar dentro daqueles lugares, daqueles setores, Pai, que o Senhor repreenda toda a inveja, Pai, todo o grande que se levanta, aleluia, que o Senhor repreenda, meu Pai, toda a panelinha, Senhor, para tentar prejudicar os teus servos, as tuas servas, meu Pai. Deus, vai adiante de nós, Senhor. Não deixa, Pai, com que o inimigo prevaleça contra nossas vidas, contra a vida dos teus servos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Aleluia, visita, Pai, aqueles também que não são ainda, Pai, aleluia, servos do Senhor, mas aleluia, Senhor, oferta na tua casa, contribui na tua casa com amor, Senhor, que o Senhor alcance com a tua graça e misericórdia, e que um dia eles possam estar aqui dentro, Senhor, ofertando com amor, Senhor, aleluia, na tua presença, Pai. Esta é minha oração e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Soldados do Senhor, esse é o momento de fazer missões enquanto ainda é tempo. As almas estão clamando, só se ouve gritos e lamentos, e a pergunta é: o que estamos fazendo? Essa é a hora de libertar milhões.
Aleluia. Agora a gente está passando para a missionária Regina, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Salve a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 16, versículo 1 ao 5. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. O meu título fala assim, ó, Paulo, Silas e Timóteo. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente e mãe de um pai grego, da qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que fosse com ele, e então, tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que habitavam, que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós vemos que a missão ela é muito abrangente, né? Ela abrange muitas áreas. Às vezes a gente acha que não somos missionários, né? E que não fazemos o ID do Senhor, mas tem várias formas de fazer o ID do Senhor, como hoje já foi falado aqui pela nossa missionária, pela missionária Aline também, missionária Cláudia, né? E abrange você falar de várias formas. Você pode fazer o ID do Senhor em oração, contribuindo, indo, né? E tem várias abrangências. Então a missão, ela é um campo aberto que não termina, né? A missão ainda está inacabada. Até o Senhor Jesus voltar, nós temos essa missão de falar do amor de Jesus, de fazer o ID, né? Então eu vi nessa palavra aqui um grande missionário, né? O apóstolo Paulo, né? E ele com os outros demais apóstolos também, grandes missionários, irmãos, que passaram por lutas, por perseguições, né? Que sempre que a gente lê, estuda a palavra, e a gente sabe que não é fácil. Aqueles mesmo que vão para uma missão transcultural, né? É muito difícil, porque não é como a gente de falar no nosso lar, falar com os nossos vizinhos, pregar na igreja, né? É uma perseguição tremenda, né, que esses missionários sofrem para estar ali fazendo a missão, né? E com o apóstolo Paulo e os outros demais apóstolos também não era diferente. Então aqui o versículo 1 fala que chegou a Derbe e a Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, que era filho de uma judia que era crente, mais de um pai grego. Então, irmãos, nós vemos ali mais acima, no capítulo 15, 36, uma divergência que houve entre Paulo e Barnabé, né? Porque essa era a segunda viagem missionária de Paulo, né? Então ele pede ali a Barnabé que fosse com ele, né? Para que eles vissem como é que estavam lá os irmãos, né? Ver como é que estava ali, a situação dos irmãos ali que ele tinha alcançado, né? Através da palavra do Senhor na sua primeira viagem. E Barnabé tem como eu vou falar também, me fugiu a palavra, uma desavença, vamos botar assim, com Paulo, porque ele queria que ele levasse a Marcos, né? Só que também tinha havido um abandono de Marcos nessa missão do apóstolo Paulo. Ele tinha deixado ele sozinho, né? E abandonado ele. Então ele preferiu o quê? Preferiu
chamar Silas, né? Para que fosse ao seu lado fazer fosse ali na sua segunda viagem missionária, né? Ver como é que estavam as igrejas, né? Porque o desejo do pastor, eu creio, que é sempre ver como estão os novos convertidos, né? Como é que está o andamento das igrejas, né? Então, o apóstolo Paulo, ele faz essa segunda viagem, né? E ali ele chama Silas para ir com ele. E chegando lá nessa viagem, lá na cidade de Derbe e Listra, ele vê que aquele discípulo, né, que ele tinha sido convertido por ele, Timóteo, na sua primeira viagem, ele dava um bom testemunho, né? Então eu creio que a felicidade de um apóstolo, de um pastor, é saber que conseguiu ali um discípulo, né, estar ali sendo testemunha daquilo que ele pregou, da palavra pregada, né, de estar ali dando um bom testemunho pelas cidades, né, de um servo de Deus, e era um jovem, irmão, né, e ele dava ali o seu bom testemunho, ele dava um bom testemunho dentro do seu lar, dentro daquilo que ele fazia, né. Então imagina a felicidade do apóstolo Paulo saber, né, chegar lá e ver que aquele discípulo que ele formado ali por ele, né, salvo por ele ali, que recebeu a palavra, um novo convertido, já dava um bom testemunho pela cidade. Então, como é bom, irmãos, então a gente, para fazer a obra do Senhor, é muito importante a gente também dar esse bom testemunho, porque isso gera confiança, né, para aqueles que você está pregando. Como a gente vai pregar se depois a pessoa vai ver em você uma coisa que você não pratica, né? Fica difícil. Então, fica desacreditado. Então, nós vemos ali, eu imagino ali a alegria, né? Então, ele chama Timóteo para ir fazer essa obra também com ele e com Silas, né? E no 3 ele fala que Paulo quis que este fosse com ele. E então, tomando o circuncidou. Nós sabemos que na antiga aliança, né, os judeus eles eram circuncidados, né, era cortada a pele do prepúcio, né, dos órgãos genitais do sexo masculino, para que ali fosse um povo ali, fosse separado, né, a pessoa olhasse lá, separado para Deus, né. Mas nós vemos aqui que foi uma estratégia, irmãos, do apóstolo Paulo aqui, em fazer isso, porque aqui tem no 15, se a gente for também estudar, nós vemos que tinha o concílio de Jerusalém. E aqui no primeiro versículo, pertinho, aí os irmãos podem ler. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-se. E aqui no 11, fala assim, mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então nós vemos, irmãos, que aqui já havia, né, esse concílio aí de falado sobre a circuncisão. Porque a circuncisão ela não salva ninguém, era apenas uma tradição, uma cultura dali do Antigo Testamento. Então, quando veio aqui a nova aliança, o nosso Jesus, a gente sabe que a gente não é salvo por ritos, por cultura, por tradições. A gente é salvo pela graça do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala aqui também, mais para frente aqui, que eu não me lembro agora o versículo, que a fé já estava em Timóteo devido à sua avó Lóide e à sua mãe Eunice, porque elas eram judias. Então, creio que ele já tinha essa fé no coração, né? E essa fé foi despertada ali através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, que ele usa essa estratégia para quê? Para que Timóteo pudesse chegar aos judeus e não fosse impedida a pregação do Evangelho ali, não se formasse um muro, mas o apóstolo Paulo queria o quê? Uma ponte para chegar ali. Então por isso ele faz isso. Agora é um perigo, né, gente? Hoje em dia as igrejas já essa estratégia. Nós temos vendo que as igrejas às vezes estão querendo levar o mundo para dentro da igreja, né? Mas o apóstolo Paulo aqui fez isso, mas não com
comprometeu o Evangelho, a pregação, a verdadeira verdade de Jesus Cristo. Então isso não comprometeu a palavra. Agora, muitas coisas que entram de rituais, de tradições dentro da igreja, não está de acordo com a palavra. Então, usar de estratégia, a gente tem que saber como usar, né? Para chegar a um povo, uma cultura, uma tradição, né? Porque muitas vezes você vai chegar, por exemplo, vamos chegar lá numa tribo indígena, vamos dar um exemplo. Eles usam o quê? Sem roupas, né? Então, se você chegar direto aqui naquele ponto, você não vai conseguir transformar, porque o que transforma é o Evangelho da graça. É você pregar o Evangelho. Então, você tem que ter um certo manejo para chegar nas pessoas, né? Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa estratégia aí para poder ser uma ponte para que ele chegasse. Porque já pensou ele chegar ali para pregar para os judeus e Timóteo sem ter circuncidado. Então haveria uma parede ali. Então ele fez isso, mas não que isso não tinha acabado, irmãos, porque ele pregava a salvação por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo, a gente não é salvo por ritos, por tradições, né? Então aqui nós vemos que agora tem aí nas igrejas, vai chegar a época do carnaval, os carnaval gospel, né, pastor? Que botam dentro muitas vezes da igreja, né? Então, as estratégias hoje é diferente. Estão botando aquilo que é secundário no lugar que é primazia, que é o nosso Jesus, né? Então, nós não podemos botar rituais e como a gente também falar sobre não comer carne de porco, porque às vezes há muitas essas coisas ainda, né? Que as pessoas ficam ali focando nessas tradições. E isso não tem nada a ver com a salvação, irmão. A carne de porco, o camarão, né? Isso não leva à salvação, né? O que leva, isso não vai te impedir de ser salvo, você comer uma carne de porco, camarão, não, né? Mas quem salva é Jesus. Então é isso que a gente tem que levar, porque muitas pessoas ainda são cristãos e são presos nisso. Em várias tradições antigas, que já é falada aqui até pelo próprio Jesus, e as pessoas ficam martelando naquilo, né, pastor? Impedindo até que a pessoa tenha uma clareza sobre o que é salvação, né? Então, é muito importante a gente ver essas estratégias, mas ter também muito cuidado para também não prejudicar o Evangelho do Senhor Jesus, para que chegue naquele... ao alcance das pessoas, né, de outras raças, de outras etnias, né? E no 4 ele ia falando, né? E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciões em Jerusalém. Então nós vemos aqui nesse versículo 4 que o Evangelho se expandia, irmãos, através do quê? Dos apóstolos, dos anciões de Jerusalém, que pregavam a verdade sobre Jesus Cristo. Então a igreja, ela é fortalecida, ela testemunha através de Jesus Cristo, não é você cumprir leis e rituais. Ela é fortalecida, e aqui no 5 fala que a igreja, elas eram confirmadas na fé, e elas cresciam cada dia em número. Então às vezes a gente vê uma igreja, não é regra, uma igreja pequena, mas que tem uma qualidade ali de palavra, né? Não quer dizer que uma igreja grande seja uma igreja de qualidade, nem uma igreja pequena também seja, né? Depende ali do que está sendo pregado. Mas a igreja aqui, primitiva, irmãos, ela crescia em conhecimento, em graça, através do quê? Através da palavra, através de testemunho. Hoje eu e você somos testemunho, né? Eu creio que cada um de nós que está aqui, testemunho no nosso trabalho, testemunho nas nossas casas, os nossos vizinhos. Por quê? Porque aprendemos da palavra. Então quando você passa e você vai pregar uma palavra, você é acreditado. Porque as pessoas veem o teu testemunho, veem o testemunho do pastor. Eu fico pensando assim, quando eu estava estudando essa palavra, eu pensei assim, como o pastor deve ter ficado alegre, né?
porque foi um discípulo, nosso jovem pastor, né? Pastor Rafael, ensinado, discipulado, né? Através do Espírito Santo. O pastor olhou e viu, né? Que era apto, que tinha ali o Espírito Santo para ser um pastor. E olha que bênção, irmão. Um jovem pastor aqui, porque ele é jovem, né, pastor? Dirigindo uma igreja, pregando a verdade, né? Porque aqui a gente não prega heresias, aqui a gente tem todo o cuidado para que não entre essas doutrinas aqui na igreja que venham confundir a nossa cabeça, porque muitas vezes a gente está firme numa palavra, mas tem muitas coisas que você vê aí por outras igrejas. Então isso, quem não está na verdade pode se influenciar. Mas nós vemos aqui, Timóteo foi ali, irmãos, alicerçado no fundamento da palavra do Senhor e deu testemunho, né, da sua conversão, e já era visto pelas pessoas como testemunho. E como não deve ter alegrado o apóstolo Paulo, o seu testemunho, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ficar fiéis na pregação do segundo, levar essa palavra, né? E quando a gente escutar também, o apóstolo Paulo também me fala isso, a gente não deve debater não, sabe por quê? Porque não vai levar a salvação. Então, se a pessoa come e você não come, não precisa discutir nem debater isso não, que a gente tem que falar da salvação. É do nosso Jesus, é daquilo que Ele fez por mim, por você, que nos tirou do pecado, né? Então a gente não deve debater coisas secundárias que não vai levar a nada, porque a comida, certas coisas da tradição não vai trazer salvação. Às vezes a pessoa pode crer naquilo ali, que não comer, mas é salva. E você também que não come também vai ser salva. Então, não é para discutir, debater, né? E esse evangelho aqui, irmãos, ele foi alcançado. E quando Paulo vai para essa viagem, ele vê ali o fruto do seu trabalho. As igrejas crescendo, né? Na fé, na comunhão, na união, né? Porque as igrejas eram assim. Porque fazer missão não é só você pregar a palavra. É um abraço, é um sorriso, é uma mensagem, é um cuidado. E o apóstolo Paulo tinha esse cuidado, né, com aqueles que se convertiam. Às vezes você bota uma mensagem lá, né, nas suas redes sociais e daqui a pouco vê o irmão e fala: nossa, estava precisando dessa palavra. Como Deus falou comigo. Então, um abraço, um louvor. Nós estamos aqui, né, o testemunho da nossa irmã, nossa missionária, que louva, e as pessoas até falam quando se cala, né? Quero ouvirmos o seu louvor, né? O seu louvor. Então, vai, derruba barreiras, faz ponte, para que as pessoas vão e comecem a ouvir, através das mensagens dos louvores, a palavra do Senhor Jesus, né? E se convertem, irmãos. Daqui a pouco está chegando a ela ali pedindo uma palavra, eu creio que acontece isso, né? Através do seu testemunho dentro do seu trabalho. Então a gente tem que testemunhar, né? Falar. Então há várias maneiras da gente fazer missão, dentro do nosso lar, dentro da onde você estiver, no ônibus, no mercado. Então cada um de nós, irmão, nós temos essa obrigação de fazer o ID do Senhor. E muitas vezes a gente se cala porque se acha tão pequeno para chegar no lugar e abrir a Bíblia e falar uma palavra para as pessoas, né? Às vezes nem somos identificados como cristão, né, pastor? Como pastor, andar com a Bíblia, irmãos. Porque aqui vocês vão ver, então a pessoa te vê com aquilo ali, chega perto de você, sabendo que você é um cristão e vem ali te pedir uma ajuda, né? E vê até através da sua conversa, que às vezes nem é conversa de igreja, mas as pessoas sentem em você algo espiritual e te busca ali para um conselho, para falar, e fala assim para você, ó, como foi bom conversar com você, né? Por quê? Porque você conversa coisas boas, você tem a palavra de Deus, você tem um otimismo, né? Porque o crente, ele não anda de cabeça para baixo, não. O crente é fortalecido pela palavra do Senhor para levar as boas novas de esperança, de cura, de libertação, de salvação, né? Nós temos que colocar as pessoas para cima,
com a nossa palavra, com o nosso testemunho. E era assim na vida dos apóstolos. Porque por mais que eles passavam, irmão, nós não passamos nada. Eu acho que nem 1% daqueles que eles sofriam, os açoites, as perseguições. Aqui, ó, foi Paulo escolheu Silas e logo depois nós vemos as perseguições que eles passaram, presos, açoitados, né? Porque libertaram ali uma menina. Mas aí o que houve? Daquilo ali, irmãos, foi uma salvação na casa do carcereiro. Então é assim, às vezes acontecem coisas na minha vida e na sua vida, a gente acha que está pregando, está sofrendo, mas por trás tem almas se rendendo. Mesmo que você sofra, vale a pena cumprir o ídolo do Senhor. Vale a pena a gente fazer a obra do Senhor, falar desse amor tão grande. E o que direciona aqui, irmãos, essa divergência aqui, é tudo o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o Espírito Santo bota 2, mas daqui a pouco tira. Antes era Paulo e Barnabé, depois foi Paulo com Marco Antônio, depois daqui a pouco com Silas. É assim, desse jeito. Deus faz da forma que Ele quer. O Espírito Santo é quem move, é quem direciona você. Mas ninguém faz a obra sozinha. Jesus falou que é de 2 em 2, né? Então você precisa estar unido com seu irmão, com amor, para fazer a obra de Deus, né? E não importa como Deus vai designar, com quem você vai. Hoje eu posso ir com a Cláudia, amanhã eu posso ir com a Sueli, amanhã eu posso ir com a missionária Aline, fazer uma visita, porque é Deus quem faz, é Deus que manda. Aleluia, glória a Deus. Então a missão é a gente ir, mas quem vai, primeiramente, como foi falado aqui na escola dominical, quando Deus manda, Ele já providenciou tudo, irmão. Você vai ser só um instrumento na mão do Senhor, mas aquela hora, aquele dia estava marcado para você ir. Nós vemos aqui também mais para lá que Paulo teve um impedimento. Ia para um lugar e não foi, porque Deus impediu. E é assim, às vezes a gente marca uma coisa e aquele dia não dá certo, você não pode ir. Aí você às vezes se frustra, né? Poxa, não consegui ir, né? Fazer isso, aconteceu tantas coisas na minha vida. Hoje foi um dia tribulado, eu passei mal, eu tive que fazer outras coisas, eu tive que socorrer outro. Mas não, é o dia, é o tempo e a hora do Senhor fazer, porque é Ele que te guia na hora certa e no momento certo, através do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que eram muitas perseguições, e a gente por pouquinho, irmãos, a gente quer parar, né? Estou perseguida por irmão, porque a gente não dá um sorriso, não dá um abraço, não dá um par do Senhor. Às vezes aquele irmão está passando por tantas coisas que ele está precisando de um abraço, né? E às vezes por muito pouca coisa, a gente perde esse foco do que é a igreja, do que é a união, irmão. Se a gente não tiver a união, né, para fazer a obra de Deus, não há crescimento na igreja. A igreja cresce, aqui cresci em número, em qualidade, por quê? Pela união, pela pregação do Evangelho, pelo amor, né, de um estar com o outro ali e fazer a obra. Nós vemos ali que fala que não faltava nada, né, pastor? Eles vendiam para aqueles que não tinham, eles supriam as necessidades, né, um do outro. Então nós estamos aqui para isso, é ajudar, irmão, nas nossas necessidades, é ter amor ao nosso próximo, né? Porque fazer missão também é você ver uma necessidade do irmão, uma oração, uma visita no lar, uma visita no hospital, né? Estarmos ali juntos, unidos, porque isso aí é fé e crescimento para a igreja. E nós vamos ser uma igreja forte, como nós somos, porque eu creio, porque aqui a gente faz isso. A gente se une, a gente ajuda, a gente não nega socorro a qualquer um que venha pedir. A gente está sempre em prol de fazer ali uma campanha, em ajudar. Mas também tem que os santos falar, né? Porque a Bíblia fala que a gente também tem que expor as nossas necessidades, né? Que às vezes a gente sente, irmão, essa necessidade do irmão, porque o Espírito Santo fala. Mas nem sempre a gente sabe.
Então, se você falar, eu creio que você vai ser ajudado pelos irmãos, né? Você vai ter um abraço do irmão, um consolo, uma palavra. Às vezes a gente está em casa e recebe aquilo, ai meu Deus, como eu precisava desse carinho, dessa oração, dessa palavra, desse louvor. Então é muito importante fazer a obra, seja da maneira que você puder fazer. Faça a obra do Senhor, né? Às vezes é qualquer coisa, é limpar uma igreja. Deus está vendo tudo que a gente faz. Nós temos aí a missionária Sueli, que vai para os hospitais, né, irmã Sueli, que faz essa obra aí maravilhosa. É fácil, irmão Sueli? Não é fácil, né? Não é fácil, porque o inimigo se levanta, né, contra aqueles que vão mesmo, fazem esse de maravilhoso contra mim e contra a tua vida. Mas Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Nós possamos receber perseguições, sofrer, né? Às vezes vem as coisas na nossa vida hoje, como o inimigo usa? O desânimo, o cansaço. Você acha que aquilo que você fez não deu certo, né? Mas o apóstolo também fala que um planta, outro rega e Deus é quem dá o crescimento. Então a obra é união mesmo. Às vezes você pensa que não fez nada, mas começa por você, termina com a missionária e Deus vai ali e faz a obra, né? Porque nós estamos direcionados pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus. Vamos abrir lá no Salmo 133, e já vamos terminar. E fala aqui no nosso coração. Vamos abrir para a gente ler juntos. Amém. A união fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se quisermos ser abençoados, ter uma vida e levar essa vida, né, que Jesus Cristo promete para mim e para você, temos que viver em união. E ali no Monte Sião, a gente vê que era um lugar alto, cheio de montes, e as bênçãos descem ali, como descem hoje na minha e na tua vida. Então, que a igreja, né, que a gente seja essa igreja firme, unida em união, um ajudando o outro, e não botando obstáculos para que a gente venha falar desse amor de Deus, da salvação, né? Mas que Deus sempre nos dê uma estratégia, que a gente faça uma ponte, como o apóstolo Paulo, para chegar às pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Porque a gente às vezes acha tão difícil. Não vai aceitar, não vai pregar, não vai falar não, porque esse não tem mais jeito. Não adianta nem falar, porque está com o coração endurecido. Mas não, irmão, temos que falar. Temos que arranjar um jeitinho. Quando dá uma brecha, você fala de Jesus, né? Eu tiro assim para o meu esposo que sempre quando eu tenho uma brecha assim, de alguma conversa que não é nem de Bíblia, aí eu vou para a palavra. Outro dia eu perdi uns parafusos lá da máquina, e a gente estava procurando. Eu falei assim: Caetano, a Bíblia nos ensina a varrer. Você um dia, eu vou ler a parábola da mulher das dracmas perdida, manda a gente varrer. E é uma verdade, quando você acha uma coisa muito pequena que você varre, você vai lá capar e você acha, né? Então eu falo assim, eu começo a falar a palavra do Senhor. É a estratégia que Deus dá a gente. Porque se você for pegar a Bíblia para falar, não quer escutar. Então quando vai algumas coisinhas assim, aí você vai pregar a palavra. E isso vai transformando. E já transformou muito, meus irmãos. Já transformou muito, porque ainda não vem para a igreja, mas tem um temor tremendo para esse Deus, né? Então é o quê? De ver como ali o nosso jovem Timóteo, o testemunho, a tua conversão, o teu falar, o teu agir. Então aí Deus já operando naqueles que você quer. E a gente tem certeza, como foi aqui orado, né, pela nossa pastora, que os nossos irmãos, nós temos promessa. E basta a gente saber esperar o tempo do Senhor e não desistir. Confiar nesse Deus, pregar a palavra
em união, em amor fraternal, uns ajudando os outros. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Já Deus até você para situações Chile Cavalhaste. Palavra abençoada, meus irmãos. Meus irmãos, pode ficar sentadinho por enquanto. Aleluia. A missionária Regina trouxe uma palavra de missão. E o bom testemunho, meus irmãos, também é uma forma de você fazer missão. Você faz missão algumas vezes sem estar com uma Bíblia na mão, sem pregar, sem entregar folheto. Nós podemos ver que o bom testemunho de Timóteo, as pessoas davam um bom testemunho dele. E um bom testemunho, meus irmãos, alcança pessoas. As pessoas olham para nós, um bom testemunho, e diz: ali é um servo do Senhor, ali é um cristão. Fazemos a diferença através do nosso testemunho. E eu aprendi, meus irmãos, em 3 situações que eu passei, que Deus falou comigo a respeito do testemunho. Falei com a pastora Célia, com a minha esposa também. Um dia nós estávamos em Guaratiba, 4 homens que eu nunca vi na minha vida, meus irmãos. Eu passando para ir na padaria, e um deles falou: Pai do Senhor, pastor. E eu olhei, demorei a responder porque eu não conhecia. Eu demorei a responder para saber se eu conhecia alguém, não conhecia. Olhei para ver se tinha alguém mais na rua, mas só tinha eu. A paz do Senhor. Nunca vi o rapaz na minha vida, eram 4 homens. Para você ver, meus irmãos, tão longe, lá em Mangaratiba, e as pessoas te conhecem. Sabem que tu é um pastor, sabem que tu é missionário, que tu é um obreiro, que tu é aí da igreja. Às vezes você nunca viu a pessoa, mas a pessoa te conhece. Outra vez foi aqui na rua. E as 3 situações, meu irmão, eu não estava com Bíblia, não estava com gravata, eu não estava com roupa social, eu estava de roupa comum. Calça jeans, tênis, blusa comum. Subindo aqui, um rapaz, ele: Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Nunca vi o rapaz, mas ele me conhece. Outra vez eu indo para a padaria aqui, um adolescente da mãe de Estevam: Pai do Senhor, tio. A paz, meu irmão. Nunca vi. Pai, de onde eu conheço ele? Nunca vi. Vindo ali da praça, eu falei: meu Deus, como o Senhor me ensina. E olha, meus irmãos, tá vendo? A gente vai para algum lugar e as pessoas nos conhecem e tá vendo ali o nosso testemunho. Como estamos nos comportando, como estamos nos vestindo, como estamos falando, nosso linguajar, o que estamos fazendo, para onde estamos indo. Ah, mas está muito longe, o pastor não está vendo, a igreja não está lá, aleluia, mas Deus está, e há pessoas que te conhecem e ainda falam, aleluia, teu cargo da igreja. Aleluia, pastor. Sabe o que é pastor? Meu Deus. E Deus faz assim, irmão, para nos alertar. Olha aí, ó, como é que está o nosso testemunho. E que possamos ser lá fora o que somos aqui dentro, meus irmãos. Ter uma vida de retidão, de santidade e dar um bom testemunho de servo do Senhor. Amém? Coloca de pé. Aleluia, vamos louvar esse hino. É um hino antigo, mas é um hino conhecido. Para que possamos terminar, feche os seus olhos. Aleluia. E vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Ele está assistindo este culto através da live. Louve conosco. O Senhor já falou conosco, aleluia, tremendamente neste lugar. Através dos louvores, através da palavra, culto de missões. Aleluia, bom testemunho. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aqueles que o conhecem, louve a Deus. Talvez você esteja angustiado nessa noite. Aleluia. Deus está falando neste lugar. Aleluia. Por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam a solidão. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos. Tenha certeza que pra tudo tem jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há um que Deus não faça, traga a vitória ao filho seu. Olha o que o Senhor Deus faz. Deus abriu caminho pra você passar.
Abençoa a tua igreja, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça. Fortalece, meu Pai, aquele que está desanimado. Da alegria da salvação, meu Pai, aquele que está triste. Senhor amado, console e conforte esse coração angustiado. Abre porta, meu Pai, para que eles estão, aleluia, Senhor, precisando de uma porta aberta. Quando achei, aleluia. entrega tudo ao Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. E compreende aleluia. seu modo de agir. Ele está agindo nessa causa. Na paciência, Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas. Aleluia. Tem a solução. Graças a Deus. Deus abre o caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua, é nossa. Vamos nesse lugar. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que vieram nesta noite. A todos quanto vieram, os irmãos também que, aleluia, estão assistindo este culto. Que Deus abençoe grandemente. Estaremos aqui amanhã, se Deus quiser. Aqueles que puderem vir, venham para a consagração. A partir das 9 horas da manhã estaremos aqui com o nosso joelhos dobrado, orando ao Senhor e clamando pelas nossas causas impossíveis. Temos os cultos também durante a semana, terça, quinta, às 7 horas e no próximo domingo também. Amém, meus irmãos? Coloque as mãos assim e vamos agradecer ao Senhor por mais este culto, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, a Deus, pela tua presença neste lugar. Senhor amado, obrigado, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor fez, operou, falou, agiu, trabalhou em nosso meio, em nossas vidas, na nossa família, nas nossas causas, Senhor amado, aqueles que estão presentes, aqueles que estão assistindo, aqueles que não vieram, estão longe, o Senhor agiu e trabalhou, Senhor. Obrigado, meu Deus, aleluia, pela tua serva que dirigiu esse culto de missão. Aleluia, meu Pai, aqueles que louvaram o teu santo nome, os conjuntos, a tua serva que trouxe esta palavra, Senhor, missionária, ó Deus, aleluia, aos nossos corações. Despede-nos em paz, meu Senhor, guarda a tua igreja de todo mal, livra-nos do assalto, das balas perdidas, dos homens sanguinários, e que essa proteção se estenda a toda a nossa casa, a toda a nossa família, que nenhum mal chegue, meu Pai querido, aleluia, Senhor amado, pela madrugada, que nenhum mal venha pela manhã, à tarde ou à noite. Teus servos que saem pela madrugada para trabalhar, missionária Rosicleide, missionária Vera, presbítero Roberto, Jesus querido, cega o inimigo, não deixa de enxergar, repreende a fúria dele, repreende os planos, os projetos, tudo aquilo que ele está organizando, meu Pai, as armas que ele, aleluia, está, Senhor, preparando para nos atacar, Senhor amado, aleluia, durante esta semana, Senhor amado, os trabalhos que foram feitos, malignos, aleluia, das trevas, meu Pai, aleluia, Senhor, para destruir vida, para destruir casas, famílias, ministério, igreja, Senhor, desfaz, Senhor, tu disseste neste lugar, na escola bíblica dominical, que o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. Repreenda todo laço de morte, repreenda o espírito da morte, repreenda, meu Pai querido, toda entidade maligna, espírito imundo das trevas, aleluia, que porventura venha se levantar
contra a tua igreja, Senhor, durante esta semana, que ele caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nos guarda, Senhor amado, e nos livra de todo mal, nos dá uma noite tranquila, um sono reparador, para a glória e honra do teu santo nome, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com todos quanto amam e quanto aguardam a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a igreja amada e vitoriosa diga amém. Amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? O salto da vitória tem forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, aqueles que podem vir. E os que não puderem vir, assista nosso culto no Facebook. Aleluia.